boa noite a todos. Vamos, então, dar sequência aqui ao nosso curso de Educação Continuada. Hoje é a última aula do módulo de endoscopia e a última aula do nosso ano. Nós vamos retomar só o ano que vem. E gostaria aí de agradecer aos Highlanders aí que vieram até a última aula. E vamos, na sequência, aí, já chamar o vídeo do nosso patrocinador. Na sequência, o Ayrton vai apresentar o nosso palestrante. Fala, viu? Daqui a pouquinho. Boa noite a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer ao Ricardo aí pela boa vontade, pela parceria de sempre. Ricardo é neurocirurgião, é membro da Clínica Atuale, é um dos monitores da pós-graduação aqui de endoscopia de coluna da Faculdade de Medicina da USP. E o convite do Ricardo para participar para ministrar essa aula
é a indicação. O Ricardo é uma pessoa que tem um leque de indicação muito grande. A grande maioria de nós, quando começa a fazer cirurgia de uma técnica de coluna, acaba sempre direcionando para aquela, né? E no dia a dia, convivendo com o Ricardo, eu consigo perceber que ele costuma ter boas indicações para cirurgia de coluna. Então, esse é o motivo. Espero que todo mundo aprenda bastante. Ricardo, obrigado aí pela boa vontade, Imagina, boa aula, e pode começar. Bora. Obrigado pelo convite, Ayrton. Obrigado ao doutor Eduardo também. E vamos que vamos. Ó, vou só dividir a tela. Vocês só me dão um ok, está em tela? Abriu, Ricardo. Beleza. Bom, mais uma vez, obrigado. E o tema é sobre cirurgia endoscópica da coluna cervical. O Ayrton já antecipou um pouco, sempre os resultados favoráveis são realmente estritamente relacionados a uma boa indicação cirúrgica. E, logicamente, quando você vê resultados bons, notoriamente você acaba seguindo por essa linha de raciocínio, e hoje em dia eu trago a cirurgia endoscópica para o tratamento da cirurgia de coluna cervical como algo da minha rotina. Né? Como é uma técnica minimamente invasiva, né? Então, basicamente, o que a gente traz por definições é isso. São técnicas que tragam menor trauma cirúrgico, de uma maneira geral, com redução de custos, né, redução de tempo de internação, uma recuperação funcional precoce e, logicamente, a melhoria na qualidade de vida, né? Então, assim, a gente sabe que a cirurgia endoscópica, ela tem uma briga ainda, acho que talvez no nosso país, né, em termos de crescimento, porque, lógico, a gente está, existe técnicas extremamente consagradas e que os resultados são semelhantes. Basicamente, dentro do que a gente fala de procedimento minimamente invasivo, tirando as técnicas convencionais, tem muita gente capacitada que faz as técnicas tubulares, né, com videoendoscopia associada ou não, e a endoscopia, eu acho que ela é o grande padrão, assim, em termos de procedimento minimamente invasivo, por todo um instrumental que foi se adquirindo ao longo dos anos e aperfeiçoado. Basicamente, quando a gente pensa em cirurgia endoscópica, a gente tenta entender aonde que está o benefício real. Será que ela só se aplica à cirurgia de hernia disco lombar, né, só para as dissectomias? E esse trabalho é interessante, né, publicado, e o gráfico demonstra bem, né, que essa zona em azul de quão benéfica pode ser a cirurgia endoscópica, né? Você vê que ela vai avançando dentro desse gráfico e você vai vendo que as maiores vantagens da técnica endoscópica são para casos até de maior complexidade, né? Como uma descompressão lombar por estenose ou até as descompressões em coluna cervical e torácica. Aqui só, quando a gente avança numa técnica, logicamente, a gente tem que estudar, que são só apenas alguns livros de referência, como é uma aula voltada um pouco para o pessoal da residência, então, antes de mais nada, para desenvolver uma técnica, você tem que ter, basicamente, inicialmente, a compreensão anatômica. Muitos já sabem aqui, mas, basicamente, a cervical é um segmento, né, superior da nossa coluna vertebral. Geralmente a gente acaba dividindo em termos de estudos, né, a coluna cervical entre alta e baixa, né, os estudos em relação basicamente à coluna cervical baixa, de C3 a C7, é onde eu vou me atentar mais, né, até porque as patologias degenerativas são mais frequentes nesse segmento. Tem toda uma questão de a presença da artéria vertebral, entrando pelo forame vertebral, a partir de C6, então, tudo isso são questões anatômicas importantes para a sua estratégia cirúrgica também. A disposição das massas, né, laterais, das facetas articulares, isso é importante até para entender a questão dos movimentos relacionados à coluna cervical, a disposição dos discos, levando a posição em cifose, né, e, consequentemente, tudo isso é importante durante o seu planejamento cirúrgico. A questão da vértebra, né, ela tem essa peculiaridade em relação às outras, né, um processo espinhoso bífido, né, as facetas articulares, o presença do forame vertebral, entre outros
peculiaridades. E aqui, quando a gente fala em coluna cervical, o primeiro ponto de receio, logicamente, é as estruturas que por ali se encontram, né? Então, a gente sabe que ali a gente está ao centro do canal vertebral, a gente tem a medula, né? Então, como integrante do sistema nervoso central, e, logicamente, ao redor as estruturas, as raízes nervosas que partem dela, tem a parte vascular, como já falado, né? Além das estruturas músculo-ligamentares também dispostas na região. E aí, dentro dessa compreensão anatômica, a gente vai entender realmente as patologias que podem advir desse segmento, desde estenose de canal central, através de espessamento de ligamento amarelo, as estenoses de recesso, as estenoses foraminais, e, logicamente, todas essas relacionadas aos desgastes, geralmente relacionadas aos desgastes discais, que vão levando ao quadro clínico. Então, assim, basicamente, durante uma cirurgia endoscópica, a gente tem duas vias de acesso, anterior ou posterior, né? Eu, particularmente, como disse, antes de começar a aula, minha experiência é ampla, é mais relacionada ao acesso posterior, não tenho nenhum caso feito de acesso anterior, mas vou discursar sobre o tema, porque eu achei interessante a gente saber também, e até tentar entender as possíveis indicações durante sua vida prática. Então, o que a gente vai tentar ver? Qual que é o nosso ponto de acesso? A gente fala que é um ponto de acesso através de uma janela interlaminar, né, que a partir daí a gente vai fazer o acesso até o disco, ou as descompressões ósseas e descompressões foraminais e por aí. E o outro é o acesso anterior, como a gente sabe que a via de acesso anterior é extremamente consagrada na literatura, né, e também, hoje em dia, a gente vê que existe uma realidade da cirurgia endoscópica também no acesso anterior. Então, logicamente, as indicações baseiam-se em quadro clínico, basicamente as síndromes dolorosas cervicais a gente pode dividir na mielopatia, que é a compressão medular, a cervicalgia pura, aí tem, né, pode ter outros comemorativos, aliás, em termos de diagnóstico, que leva ao quadro somente da cervicalgia, e a cervicobraquialgia, que é o quadro clínico mais típico aí, que a gente correlaciona com indicações cirúrgicas, né, e que realmente tem até, a literatura fala que realmente quando você tem uma radiculopatia, assim como funciona no segmento lombar, o resultado cirúrgico ele é melhor. Então, por uma técnica se estabelecer na literatura, basicamente ela tem que passar por filtros, né? Então, assim, o que a gente tenta trazer, como que a cirurgia endoscópica cervical pode ser sacramentada na prática? Basicamente, ou quando ela, no mínimo, tenha resultados semelhantes à técnica convencional. Desculpa, está baixo? Boa noite. Estão me escutando? Ouvimos bem, sim. Ah, tá. Desculpa. Então, a técnica, ela vai se sacramentar, basicamente, quando ela tem resultados, no mínimo, iguais a técnicas convencionais que já são amplamente estudados ou realizadas na nossa rotina. Esse é um artigo interessante, que ele compara, né, com a microendoscopia, né, para tratamento, para radiculopatia, no caso. Então, assim, um trabalho científico, desculpa, travou. Então, a gente vai avaliar o quê? Um desfecho clínico com complicações e operações. Isso é o que a gente espera dentro de uma linha de raciocínio para ver realmente a efetividade de um tratamento cirúrgico novo ou que está se estabelecendo. Dentro disso, esse trabalho científico, ele documenta que a full endoscopia, ela tem o mesmo resultado que uma microendoscopia, isso é só para fins de mostrar que realmente a endoscopia de coluna, né, a full endoscopia, né, ela tem resultados extremamente consagrados hoje em dia na literatura. Basicamente, as indicações, quando a gente se depara com uma hérnia de disco cervical ou com patologias atreladas à coluna cervical. Então, o que a gente vai ver na nossa prática? Uma hérnia de disco central mole ou uma hérnia de disco central calcicada, aí se dá o papel
dos exames de imagem serem importantes, né, fazer uma ressonância, uma tomografia. As estenoses de recesso foraminal, geralmente pelo processo osteodegenerativo, né, a hipertrofia dos processos unciformes, junto com a hipertrofia das articulações, por presença de osteófitos, as hérnias de discos de recesso ou foraminais, né, e as hérnias centrolaterais. Então, assim, quando a gente pensa numa hérnia central mole, isso, basicamente, a gente traz na nossa rotina, mas existem trabalhos que já falam até da possibilidade da via endoscópica, via posterior também, mas eu acho que não faz sentido, mas também como se fosse uma tentativa de uma descompressão central. Esse seria o conceito, mas eu acho que não faz sentido. Uma hérnia central calcicada, uma via anterior, com um propósito de tratamento. Estenose de recesso foraminais, a via posterior. Uma hérnia de recesso foraminal pode ser feito via anterior e posterior. E uma hérnia centrolateral também, uma via anterior ou via posterior. Isso aqui é uma sistematização que, geralmente, eu tento colocar isso na minha rotina para entender. Hoje em dia, eu tento trazer mais a via posterior no meu trabalho, né? Mas eu acho que isso é importante ter essa concepção, porque isso vai te ajudar na sua rotina prática, inicialmente. Porque a gente sabe que a curva de aprendizado na cirurgia cervical, ela demanda um tempo. Como a gente sempre bate na tecla, faça bastante endoscopia lombar, para depois você ir avançando para os outros segmentos, né? Então, assim, basicamente as indicações que a gente tem. Então, a gente tem que entender quadro, anatomia, quadro clínico e as indicações. Se a gente pensa numa via posterior, então, ou uma foraminotomia posterior, as melhores indicações, hérnia de recesso foraminais, estenose de recesso foraminal e uma hérnia centrolateral. Via anterior, hérnia central, centrolateral, recesso foraminal, ou seja, é possível, né, com a via anterior tratar todos os segmentos, todos os locais, né, da patologia, e também na estenose central. Você vê que eu não falei em termos de quadro clínico, né, a gente sempre associa, por exemplo, uma hérnia central, tipicamente poderia dar uma mielopatia. A mielopatia não é uma contraindicação para endoscopia, tá? Então, aqui, esse é o artigo também que eu já tinha citado precocemente, aqui ele coloca a dissectomia cervical endoscópica, né, as indicações, como diz, né, todo tratamento clínico aliás, dor intratável, né, aqui ele coloca a questão da discografia provocativa, e aqui ele coloca contraindicações, como hérnia migrada, colapso do disco, ou seja, altura discal muito baixa, né. Esse artigo, ele é de 2005, é um pouco mais antigo, então, ele é de 2017, então algumas coisas já mudaram nesse conceito, mas assim, o que é mais clássico da gente definir? A presença de instabilidade, né, ou infecções, dá para fazer um acesso também endoscópico, mas assim, instabilidade, eu acho que isso contraindica a cirurgia endoscópica, a não ser que com o tempo o aparato técnico possa permitir fazer alguma técnica de fusão associada na cervical. Para a lombar a gente já tem. E aqui, no caso, a indicação de foraminotomia, ele coloca, lógico, como é foraminotomia, as hérnias mais foraminais, você pode tratar múltiplos níveis, né, e aí, logicamente, a indicação de dor persistente, ou seja, intratável, e as contraindicações, cervicalgia pura, né, instabilidade e presença de cifose, apesar que a presença de cifose não é uma contraindicação também. Então, esse artigo é extremamente interessante, ele é recente, 2021, eu acho que ele consegue explicitar todas as técnicas possíveis dentro da full endoscopia. Basicamente, a gente tem 4 abordagens possíveis, né? Laminectomia, né, ou descompressão cervical unilateral, bilateral, a foraminotomia cervical posterior, que eu acho que essa é a mais consagrada, porque a gente consegue fazer isso até por processos tubular, através de acesso tubular, ou através de uma microendoscopia, ou uma microcirurgia. A dissectomia cervical anterior, e uma coisa que eu acho que não entendo, mas
isso é o artigo traz, é a dissectomia cervical anterior transcorporal. É basicamente um estudo retrospectivo, né, que eles pegaram um tempo acima de 6 anos de trabalho, e tinha que ter pelo menos um período mínimo de follow-up de 1 ano. Foram 114 pacientes entre 2012 a 2018 tratados. Aqui são uma série de imagens, é do mesmo artigo, né, quando a gente fala, você vê um paciente com uma doença multissegmentar, uma mielopatia, basicamente no nível C4, C5, e feito um acesso endoscópico e as etapas ali. Mais para frente eu vou mostrar as etapas, eu acho que um pouco dos artigos é mais para mostrar as indicações, tá? E a gente vai estabelecer um pouco da técnica cirúrgica mais ao final. Mas você vê aqui, ó, a capacidade que a cirurgia endoscópica ela traz, você vê, ó, a amplitude ali da laminectomia, principalmente nesse último corte de ressonância pós-operatória. A gente consegue fazer uma navegação, fazer uma descompressão over the top, né, a gente poderia dizer, uma descompressão bilateral através de um acesso único cervical. Isso é bem possível. Aqui seria outro artigo também mostrando, né, a questão das etapas cirúrgicas, aqui no caso de uma hérnia foraminal, né, bem foraminal, que eu acho que isso na vida prática, geralmente vai ser os casos mais interessantes para início. E aqui a descompressão, geralmente a gente utiliza, eu utilizo uma ótica geralmente 6.9, né, como se fosse de lombar, tá? Apesar que a gente tem óticas específicas para cervical. Geralmente eu uso essa broca protegida, que vai me permitir o acesso até o forame, e ao final a gente vai ver essa imagem, né, a gente vê bem a descompressão da raiz avançando para dentro do forame. Aqui um caso aqui já é uma dissectomia cervical anterior, pós-fusão, no caso, você vê que o paciente evoluiu com uma síndrome no nível adjacente, e aí ele tinha uma hérnia central, aliás, praticamente uma centro-lateral, à direita, e foi feito um acesso cervical anterior. É aquela coisa, né, é interessante o conceito, mas se já existia uma certa doença degenerativa associada a uma fusão, por que não ter fusionado? Acho que isso é tempo para a gente tentar entender melhor, né? Mas, basicamente, um acesso cervical anterior, por endoscopia, e aqui uma centro-lateral, e aqui uma técnica transcorporal. Como diz, novamente, é o que o trabalho traz, não entendo por que seria feito isso. Por mais que a gente tente entender, você vai olhando a imagem, tem um osteófito posterior, que poderia ser a redução do espaço discal, realmente seria difícil entrar com os endoscópios atuais, apesar que tem muitos pequenos, bem menores, que eu vou mostrar mais à frente, mas uma técnica transcorporal e a descompressão ao final ali, dá para ver o saco dural. E o questionamento que a gente traz, né, é sempre a questão, a gente sabe que o alinhamento sagital, ele é extremamente utilizado na prática, eu acho que mais na lombar, né, a gente se preocupa na cervical, mas não tanto, né, e geralmente a gente traz o alinhamento sagital para estabelecer técnicas de fusionamento, técnicas com objetivo de fusão no segmento lombar. Poxa, mas será que a endoscopia, ela pode influenciar no alinhamento, tanto na indicação como no pós-operatório? Acho que isso é um questionamento que sempre vai cair sobre nós e vai interferir, talvez, inicialmente nas nossas indicações. Então, assim, aqui é um caso, um trabalho com 32 pacientes operados, que foi analisado o ângulo de Cobb, né, mensurado de C2 a C7, e a altura anterior e posterior do disco após os procedimentos. Aqui é um resultado, né, interessante, você vê que uma hérnia disco aguda, né, C5, C6, você vê que tem uma inversão da curvatura nesse ponto, foi submetida a uma foraminotomia posterior direita, e se você vê que no resultado pós-operatório a ressonância mostra ainda
uma projeção um pouco do disco ainda, talvez deve ter sido feita uma ressonância precoce, né? Então, e depois a radiografia, depois de 12 meses, né, você vê que houve uma melhora da lordose cervical. E aí, o que esse trabalho mostra, né? Em termos de balanço sagital, na preocupação, né? Aqui é só uma mensuração de uma análise segmentar dessa cifose. Então, o que apareceu? Houve um aumento da cifose em até 5 graus, maior que 5 graus, em 12% desses pacientes. O que mais estabeleceu-se o efeito disso foi que a importante processo degenerativo, a importante redução do espaço discal ao longo desses 2 anos. Todos os pacientes têm mais de um índice maior de 90% de satisfação no trabalho, eu não acabei não colocando, e eles colocam que a furoendoscopia posterior, ela causa menor lesão tecidual que a microforaminotomia. Mas isso é talvez um pouco óbvio por conta do instrumental que a gente utiliza. Mas eu acho que esse trabalho é interessante para abrir os olhos, para fazer a gente pensar um pouco na questão do alinhamento sagital, se isso realmente tem que ser um ponto de interferência absoluta nas nossas indicações, ou talvez relativa, para você ir criando o seu filtro próprio também. Com relação aos materiais que a gente tem para cervical, então você vê que existe materiais extremamente menores, né, com canal de trabalho de 2.1, né, 3.7, 4.1 a 4.2, e os de vídeo assistido, que como fosse um tubular e a câmera fica no túbulo, né. Então, você vê que é possível fazer acessos realmente com um instrumental bem delicado. Eu, particularmente, uso a ótica de 30 graus, né, na minha rotina, que é a mesma da lombar, dá uma ótica de 6.9, geralmente, o canal de trabalho, a ótica, perdão, então é grande, e acaba me facilitando essa visão. A maioria dessas óticas de cervical, geralmente, trabalham com uma angulação menor, de 0 graus, algumas até. Aqui só a visão, acho que todo mundo já deve ter visto. Em relação às técnicas, vamos lá, em relação ao acesso cervical anterior. Esse daqui é uma questão, é um estudo recente, também 2018, que mostrou um trabalho retrospectivo de 2013 a 2017 com 210 pacientes, 187 submetidos a um nível único cirúrgico e 23 submetidos a 2 níveis de cirurgia. Todos foram feitos o acesso cervical anterior. Um follow-up interessante, né, de 6 a 54 meses, uma média de 29 meses, e que foi avaliado índice de dor, a escala de Nurick, ressonância pré e pós-cirurgia, mensuração de COB, raio-x dinâmico e avaliação da altura discal. Acho ele é um trabalho bem completo nesse cenário. O que a gente vê de resultados? Uma melhora significativa nos índices, né? Apenas 2 pacientes reoperados, e foi classificado que foi uma descompressão insuficiente, e que teve uma melhora após a segunda cirurgia. Não houve nenhuma instabilidade ou fusão espontânea, teve uma perda da altura discal em todos os casos, né? Houve melhora da lordose cervical pós-procedimento, de intercorrências, digamos assim, um paciente teve uma paresia temporária de C5, um teve uma disfonia transitória, 2 pacientes com odinofagia, e um teve lesão esofágica tratada conservadoramente. Esses pacientes foram todos operados com anestesia geral, apesar que existem vários trabalhos falando só com a cirurgia com sedação em local. Não houve nenhum tipo de piora neurológica, não houve hematoma, nenhum paciente reoperado precoce e não houve fístula. Aqui é um outro trabalho, mas é mais especificando mais a técnica. Então, assim, isso é uma ideia interessante de como sistematizar a sua linha de raciocínio. Beleza, se eu tenho entre os pontilhados, né, então seria patologias realmente pegando linha média ou patologias centrolaterais, basicamente. Então, o habitual seria via anterior. Os acessos posteriores nos limites laterais dessa imagem, né, das linhas aqui, como mostra a imagem.
Aqui, o acesso, geralmente você faz o quê? Um deslocamento das estruturas, né? Ou seja, basicamente você vai querer afastar, como se fosse na cirurgia aberta. Você vai querer afastar lateralmente carótida e medialmente esôfago e traqueia. Por ali você faz uma mini incisão, faz um acesso, uma punção, geralmente a maioria faz uma punção do disco, faz uma discografia e acessa com endoscópio. Geralmente o acesso é contralateral, se vocês observarem, geralmente se a hérnia está do lado esquerdo, o acesso vai ser do lado vai ser do ipsilateral, mas objetivando o seu ponto de entrada no disco e no contralateral. Aqui, no caso, o efeito final, né, com a entrada do endoscópio, você vê que é um endoscópio pequeno, dentro, para preencher todo o espaço discal. E aqui as etapas, no caso, ele fez a punção, fez a discografia você vê que tem um extravasamento do contraste, geralmente eles utilizam o índigo carmim para corar esses discos também, para facilitar o acesso, a visualização durante o procedimento. E aí eles vão avançando, coloca a camisa de trabalho, aliás, dilatador, camisa de trabalho, visualizam ali o disco e tiram um fragmento. Aqui, um outro trabalho científico falando sobre o acesso anterior, basicamente a questão demográfica do estudo, foi retirado como critério de exclusão instabilidade, angulação anterior, marque 11 graus, hérnias foraminais e extraforaminais, altura discal baixa, menor que 4 milímetros, osteófito anterior, hérnia sequestrada e mielopatia com Nurk de 3 ou 4. A técnica cirúrgica dentro desse trabalho, o dilatador era de 4 milímetros, a cânula de 5, uma ótica de 4 milímetros. A área de trabalho apenas de 1,9. Foi utilizada uma ótica de 0 graus, no caso foi a Storz. Aqui você vê que o acesso ele é mais mediano, até porque a angulação de 0 graus realmente é para você você tem que angular muito bem e direcionado ao alvo, porque não permite uma visualização tão ampla quando você tem uma ótica com a visão angulada. Ao final, né, tivemos os resultados, né, comparativamente, o índice de excelência, se você pensar nos outcomes aqui do MACNAB, então você vê a maioria teve resultado entre bom e excelente. Isso também se estabeleceu para o VAS. E aí, no caso, o que mostrou a avaliação radiográfica também nesse trabalho? O segmento médio foi 17 meses, teve redução na altura discal ao centro, de até 1,1, 17,7% da altura discal, teve. Lordose não houve diferença, então, mais uma vez, a questão de cifose, eu acho que não é um aspecto que seja contraindicação absoluta. Sem casos de instabilidade ou artrodese no pós-operatório. Complicações que foram tidas, uma cefaleia, provavelmente por um tempo cirúrgico prolongado, e uma coisa bem temida, seria uma lesão da carótida, provavelmente por algum uso de trefina. Aqui, só para vocês mostrarem um resultado interessante, né, tanto pré e pós, aqui talvez até melhor, você vê um resultado, uma hérnia C3, C4, volumosa, central no caso, foi submetido a uma dissectomia anterior. Você vê que comparativamente às ressonâncias, a altura discal não teve tanta interferência, se a gente for pensar, e a questão da descompressão extremamente suficiente ali. Aqui, no caso, que a gente sempre falou, para eu tentar comparar uma técnica, para eu vingar uma técnica, geralmente eu tento comparar com alguma já sacramentada na literatura, e aqui foi uma comparação entre um acesso anterior e um acesso convencional anterior associado à fusão para hérnia de discos cervicais. Aqui, basicamente, se a gente olhar, aqui comparou VAS braço, cervical, pescoço, e comparado à artrodese cervical,
Na maioria, você vê que realmente o acesso endoscópico teve melhores resultados, né, do que o artrodese cervical, em termos de resultado clínico, e o resultado tanto o resultado clínico comparativamente da artrodese com a full endoscopia. E aqui, as vantagens que a gente vê, no caso da via anterior, uma certa avaliação melhor das estruturas anatômicas, a questão da magnificação da imagem, né, quando você trabalha com uma visão oblíqua ou angulada, menor lesão de partes moles, tempo de cirurgia reduzido, rápida reabilitação, facilidade em uma posterior revisão, se houver necessidade, uma aceitação mais fácil do paciente, né, e um menor custo de reabilitação. Desvantagem, não permite redução, é mais aplicado a hérnia disco mole, recidivas de hérnia acaba, de certa forma, inviabilizando, e a questão da curva de aprendizado, que é uma coisa importante na cirurgia endoscópica. E aqui eu vou falar um pouco do acesso cervical posterior, talvez essa é a minha experiência muito mais na minha rotina, eu comentei do acesso anterior, mas, assim, a minha prática é totalmente voltada para o acesso cervical posterior. Então, aqui vai desde o posicionamento, isso aqui é uma foto tirada de um artigo, aqui ele faz o posicionamento no Mayfield, eu não uso o Mayfield, eu coloco num suporte prona, com o pescoço ligeiramente fletido, e geralmente a gente faz um pró na mesa para tentar o quê? Lembrando que existe a cifose cervical, você quer que ela fique mais alinhada, a curvatura junto ao solo, digamos assim, até para você ter ver a projeção melhor da janela interlaminar. E aí, consequentemente, faz esse pró e aí acaba facilitando. Todos os meus casos são feitos com geral e com monitorização eletrofisiológica. A maioria dos trabalhos também falam com monitorização eletrofisiológica. Aqui, eu acho que esse é o ponto de acesso importante, é essa definição da imagem. A gente vai trabalhar na identificação do V-point, então é bom que o paciente esteja bem alinhado, até para você não ter que ficar fazendo correção da escopia durante a cirurgia. Então, tenta deixar o paciente alinhado já junto com a endoscopia, mesmo que você tenha que lateralizar ele um pouquinho, e aí identificar esse V-point. E é aqui a partir desse V-point que você vai iniciar os trabalhos. Lembrando que existe a sobreposição das facetas articulares, né? Então, geralmente, o nosso trabalho inicial vai começando de caudal para cranial, ou seja, eu começo a limpar melhor a faceta, a lâmina superior, para depois avançar na posterior. E assim, partir em direção ao foramen, ou se eu quiser, se eu quero fazer uma descompressão central, meu ponto de ancoramento, né, da minha camisa de trabalho, aliás, é uma parte segura da cirurgia, sempre ancorar no osso. Então, geralmente eu tento, se eu quero descomprimir mais para o outro lado, ou fazer um acesso mais mirando o meio, a linha média, geralmente eu coloco minha ótica um pouco mais lateral em relação ao V-point. Basicamente, o que a gente vai ter por definição é isso, identificação do V-point. Aqui eu mostro um processo de um estrangulamento, digamos assim, da raiz nervosa consequente a uma hipertrofia associada a uma herniação discal, uma hipertrofia da articulação, para um processo ósseo degenerativo. E aqui o que a gente objetiva, eu tenho por objetivo ver, né, a descompressão e a raiz saindo, avançando para dentro do foramen. Aqui é um trabalho do Rutten, tem uma grande experiência, geralmente é o que eu uso, né, usando um endoscópio de 6.9, e aqui as visões que a gente tem, né, como eu falei, eu uso mais a visão angulada, de 25 a 30 graus, geralmente. Aqui, geralmente, é um ponto de visualização, aqui para uma hernia disco mole, então, a gente vê bem a raiz, né, essa é uma visão interessante, e aqui a retirada, e o disco mole, que foi retirado, e a descompressão ao final.
Esse é um trabalho que comparou também 81 pacientes em relação à artrodese cervical e a foraminotomia cervical posterior, no caso, ou dissectomia também, em caso de radiculopatia. O que a gente vê? Houve um menor tempo de internação e perda de sangue, logicamente, no acesso endoscópico. Consequentemente, lógico, o reestabelecimento do alinhamento é muito melhor, é mais garantido quando você faz a artrodese. Não houve diferenças estatísticas em termos dos índices, né, de McNabb, o VAS, o Neck Disability Index, não houve, e as complicações foram semelhantes. Ou seja, a gente tem que trazer artigos para mostrar que existe pertinência para ambas as técnicas. A questão, lógico, eu enfatizo mais a cirurgia endoscópica, dentro do conceito de não ter permitir ainda a preservação segmentar ou a função do segmento, ou seja, evitar a artrodese e, consequentemente, evoluções para doença discal adjacente, por aí vai. Mas você vê que, como diz, na sua prática você vai determinar o que lhe convém. Aqui nesse mesmo artigo ele mostra os resultados pós-cirúrgicos, aqui no caso uma C5, C6, uma centro-lateral esquerda, aqui feito a foraminotomia, você vê que a gente consegue fazer uma foraminotomia ampla com endoscópio. Aqui um corte de tomografia, geralmente eu peço tomografia em todos os casos, até para avaliar realmente o quanto que eu fui efetivo na descompressão. E ali o resultado de ressonância pós-operatória também. Aqui, a questão de você tentar estabelecer o nexo de quanto você vai fazer sua abordagem lateral, né? A ideia é que, como a imagem traz, você tem a hérnia, o seu ponto de entrada vai ter que ser lateral ao saco dural, né? Então, existe o acesso geralmente é paramediano, e a partir desse acesso, tentando identificar a correlação desse espaço, esse volume da hérnia com o aspecto lateral ou do forame, digamos assim, o aspecto medial do forame onde você vai acessar. Aqui, basicamente, ele mostra o acesso cirúrgico, isso eu vou mostrar mais para frente. E aqui, os fatores que estão relacionados a um resultado melhor associado à dissectomia endoscópica. Ali, no caso, foram 111 casos operados. Basicamente, a gente vê os fatores clínicos que afetam o resultado, basicamente, paciente que tem uma dor irradiada no braço. Além disso, hérnias foraminais, se a gente pensar pelo quadro clínico, lógico, se o paciente tem mais queixa radicular, basicamente, a maioria dos casos vai se tratar de hérnias foraminais. E aqui, a questão da probabilidade preditiva de excelente resultado, quando você tem uma hérnia disco lateral e uma dor irradiada para o braço, você vê que o valor preditivo é de mais que 60%. Isso baseado no critério de McNabb. Bem, basicamente, de artigos tentando demonstrar o porquê da gente pensar em cirurgia endoscópica cervical, eu vou mostrar alguns casos, são poucos, mais a questão de figuras de imagem, um vídeo curtinho só mostrando o que a gente vê no acesso endoscópio, né? Aqui é uma paciente com uma hernia de disco C6, C7, aqui já é mais para o final da cirurgia, tá? Então, o que eu não consegui pegar o momento que eu tirei a hérnia, né? Mas esse aí eu consigo ver a raiz. Eu não focalizei só no forame, se a gente olhar pela imagem, você vê que eu fui até um pouco além, quase pegando a linha média, né? Eu consigo ver toda a descompressão, o disco, geralmente, ele está inferior à raiz, então, geralmente, no acesso cirúrgico endoscópico, a gente vai tirar o disco, não pelo ombro, habitualmente a gente tira pela raiz,
por conta da conformação do disco em relação ao forame na cervical. Os resultados dessa cirurgia, esse é uma ressonância depois de, eu acho, 8 meses pós-cirúrgica, e aqui a questão do acesso endoscópico que foi feito. Você vê que eu tirei até um pouco a mais do necessário para a minha abordagem aqui. Ela migrava um pouquinho, você vê que eu não me atentei tanto só ao forame, eu fiz uma laminectomia mesmo, para poder acessar aí e tirar o disco, que ele migrava um pouquinho para inferiormente. Aqui são as etapas, esse é um caso que eu fiz, mas é só para mostrar as etapas. Geralmente, eu faço o paciente posicionado, eu faço a marcação do interespaço, que eu tenho por objetivo acessar, aqui no caso era um C5, C6 também. Geralmente identifiquei, eu faço uma solução anestésica, por mais que esteja com sedação, com geral eu faço, geralmente faço ropivacaína 0,2, eu coloco uns 3 ml ali, fiz a incisão na pele, vou com um dilatador. O que a gente tem dificuldade no começo, é porque é uma musculatura diferente da lombar, ela é mais tonificada, digamos assim, existe mais camadas musculares do que na lombar, então é difícil, você acaba forçando bastante, e às vezes até com dificuldade de chegar até o osso, por conta dessa musculatura ser mais forte. Após isso, eu coloco minha camisa de trabalho. Você vê, geralmente eu vou fazendo a paper fill, né? Ao final, aqui é a minha visão já com endoscópio, já que eu já avancei um pouco em direção ao forame. Aqui é a minha visão no perfil, onde eu estou posicionado, ainda eu não estou dentro do canal. E aqui, ao final, eu mostro colocando o dissector na projeção do disco. Aqui é um caso, você vai ver, é um caso de cervical, uma retificação da coluna cervical. Essa paciente, peço desculpas de não ter os cortes axiais, ela basicamente tinha uma cervicobraquialgia, na verdade era bilateral, mas de predomínio à esquerda, então geralmente eu vou pelo lado sintomático, e eu fiz uma descompressão, esse caso mais recente, eu não tenho o exame de pós-operatório, eu acho, dela aqui, mas você vê que eu angulei a minha projeção inicial, isso foi o mesmo caminho que eu fiz, acabei angulando para C5, C6, C5, C6, fui avançando minha laminectomia, até eu atingir o disco de C4, C5. Então, isso é bem possível. Você vê que a projeção do meu endoscópio, eu entrei reto e fui navegando, dissecando e abrindo fazendo minha janela óssea. Aqui é um caso só, eu só tenho essa imagem, mas para mostrar realmente a projeção do que o endoscópio pode me trazer, eu já ultrapassando ali, é um trigger, eu consigo avançar a linha média, então eu consigo fazer para estenoses centrais, né, isso o João Paulo tem uma experiência muito grande nesse caso, até com um trabalho científico baseado nisso, numa descompressões cervicais para estenoses centrais, né, digamos assim, e tudo através de uma descompressão posterior, como se fosse um over the top. Então, às vezes, a gente consegue ver até a raiz do outro lado, assim como a gente faz na lombar. Aqui é o resultado só de uma monitorização, você vê que aqui seria, geralmente a gente faz o pré, posiciona, faz o pós, durante toda a cirurgia vai tendo a visualização da descompressão, e aqui a linha de base inferior mostrando pós-descompressão, no caso era C5, C6, como você vê que houve a melhora do potencial. Então, basicamente eu queria falar isso, acho que todo mundo debate muito questão, todas as aulas acho, de endoscopia, todo mundo debate essa questão da curva de aprendizado, e isso aí, trago isso um pouco mais enfatizado por tratar de cervical, então acho que todo mundo vai avançando bastante na cirurgia lombar, e aí começa a avançar para as outras doenças, assim como o João Paulo falou da torácica, e eu falando da cervical.
a seleção dos pacientes é importantíssimo, então aqui eu não estou para questionar nenhuma técnica, eu estou apenas para fazer índices comparativos e vocês verem que se vai ser factível ou interessante aplicarem isso na sua rotina. E a seleção de pacientes é isso, geralmente começar com um caso simples, uma hérnia de disco foraminal, até para você fazer um trabalho melhor ali de descompressão óssea, e depois você vai avançando para as outras modalidades de descompressão, né, central, e por aí vai. E aí o questionamento, quais os limites para a cirurgia endoscópica? Eu acho que é uma técnica que já está bem estabelecida mundo afora, no Brasil também, mas por questões até burocráticas, eu acho que a gente acaba não vingando mais, né, mas eu sei que isso é uma realidade e que veio para ficar e vai trazer resultados cada vez melhores. Acho que é isso, então aqui basicamente é o organograma que eu coloco, o João Paulo colocou isso na aula dele, e retomo ele como uma orientação também na vida prática de todos aí. E eu acho que é isso que eu queria falar, gente, eu estou extremamente à disposição, desculpa aí, eu estou à disposição, e estou aberto aí para perguntas. Eu tenho bastante artigos, quem tiver interesse, tem o meu e-mail cadastrado aí, estou à disposição, trabalho em São Paulo, e quem quiser me acompanhar e terei o prazer de recebê-los. Alguma pergunta? Boa noite, pessoal. Eduardo e Franz, vocês podiam começar a fazer as perguntas vocês dois têm muita experiência em cervical, você bastante cervical anterior, acho que é um dos caras que mais fazem aí fora, tem uma experiência grande, e o Franz também faz bastante coisa, eu queria que vocês dessem uma esmiuçada nesse assunto que é muito novo para nós. Eu posso tirar da minha tela, descompartilhar, gente? Ou já está descompartilhado? Pode tirar. Tá, dá Quem licença. quiser fazer pergunta no chat, pode deixar que a gente vai lendo, ou pode abrir direto o microfone aqui e perguntar para o Dr. Ricardo aí. Pode falar primeiro aí, Franz. Bacana a aula, Ricardo. Realmente, a endoscopia cervical ainda acabei não adquirindo muita experiência ainda com esse tipo de acesso, até porque o Ayrton falou, né, realmente a gente tem bons resultados com o tradicional ACDF. Né? É claro que envolve necessidade de OPME, é uma cirurgia mais cara e você consegue resolver de uma maneira elegante, sem necessidade de colocar, né, nada no paciente. E eu vejo como uma alternativa bastante interessante nesse sentido. Né? Achei interessante você citou a via anterior por a corporectomia, né? Você faz um buraquinho com uma trefina. Eu vejo utilidade, na verdade, talvez, para aquelas hérnias com alta migração, Ricardo. O que você acha? Acho que faz aquela hérnia que está bem atrás do corpo, né? Que aquele caso ilustrado ali não fazia sentido, se você olhar ali, né? Sim, o caso que exemplificou não foi muito feliz mesmo, não. Mas eu fiquei imaginando, né? Poxa, se tiver uma hérnia muito atrás do corpo, acho que é uma técnica interessante de ser feita. É uma interessante. Eu realmente não consegui... eu acho que acaba sendo bem mais possível para... eu não tinha nem me deparado com essa questão de essas hérnias mais migradas, então, acho que é realmente uma coisa bem interessante você pensar fazer transcorporal, que eu nunca vi, né, geralmente a gente acaba indo para uma corpectomia mesmo, que às vezes essas hérnias são, às vezes o volume, eu não sei, a questão da área de trabalho, é uma questão de treinar, né, ter um caso e tentar aplicar isso na nossa rotina. Eu também desconheço alguém que já tenha feito de transcorporal cervical, mas eu acho interessante para isso daí, sim, eu acho bem interessante, bem interessante. Ô, Ricardo, uma pergunta que eu te faço, na região lombar, até pelo trajeto que a gente costuma usar e a estrutura muscular ser um pouquinho maior, a fístula é uma coisa que realmente não preocupa muito, né? A pessoa às vezes tem aquele buraquinho de dura lá, mas aí deixa quieto, né? Continua o seu trabalho. O Davi falou um pouco sobre isso aí, né, no seminário dele. Termina a cirurgia e vai embora. É claro que tem que tomar um pouquinho de cuidado com o pressurizador, né? Às vezes ele deixa só no sono um pouco mais alto, mas na cervical o trajeto é um pouquinho menor, né? Eu fiquei pensando assim, se houver eventualmente uma lesão acidental de dura,
né? Vocês Sim. teriam como fazer alguma... Vocês costumam colocar alguma cola? Não sei se já teve essa experiência. Eu vou falar por experiência própria, talvez não levantei isso na literatura, eu até vou utilizar um pouco, eu geralmente uso sem bomba. Tem uma pergunta no chat aqui, eu uso só gravidade para cervical, tá? Às vezes eu coloco uma pressão, às vezes de 40 a 50, mas o habitual hoje em dia para cervical, eu só uso gravidade. Eu tive 2 casos de fístulas cervicais. Um que eu fiz uma descompressão 2 níveis, quando eu estava ali no final, me deparando, aí comecei a ver as radículas, mas consegui diminuir mais a pressão do soro, né? Aliás, estava na gravidade, perdão, e terminei meu trabalho, não tive, nesses 2 casos, 0 problemas. E olha que um dos casos, e até fiz uma ressonância depois, tem dá para ver que tem uma fístula ainda ali, dá para ver que tem um líquido ali. Mas não tive nenhum tipo de complicação, não. Até agora... Ricardo. Oi, João, opa! João, tudo bem? Esse aí que opera bastante cervical, hein? Não, só para o pessoal não ficar assustado. Na verdade, você teve lesão dural, você não teve fístula, né? Lesão dural, isso. Tá. Perfeito. Porque senão perfeito. O pessoal vai achar que está escorrendo líquor aí até hoje. Não, desculpa, eu tive 2 casos de lesão dural cervical, beleza, João, que não teve nenhuma complicação. Não sei se você teve também algum caso e te atrapalhou assim. Não sei se ele escutou. Não, já escutei. Não queria interromper muito aí, que você está respondendo as perguntas, na verdade. Beleza, não, só como você entrou, pergunta. Já tive caso de lesão dural e, geralmente, como o Franz falou aí, a cervical acaba sendo um manejo muito mais tranquilo do que na lombar. A própria pressão licórica acaba sendo menor, então é mais tranquilo, tá? A tendência é a gente ter menos lesões durais na cervical do que na lombar, porque na lombar é o começo de tudo, então a gente vai desbravando, às vezes vai mais do que deve, a gente acaba sempre excedendo. Na cervical a gente acaba realmente partindo para a cervical com uma segurança maior, então com uma experiência maior, então a tendência é ter menos complicações. Perfeito. Tem outra pergunta aqui em relação à curva de aprendizado. Depois de quantas abordagens lombar você começou a abordar a cervical? Olha, eu acho que meu corte tinha uns 80 casos de lombar. Eu avancei. Lógico que eu acabei, por trabalhar com gente capacitada, como o João Paulo, então eu acompanhei muito ele, e aí eu fui avançando. Os primeiros casos ele me ajudou. Eu acho que tudo isso eu acho importante, né, a gente não ter vaidade nesse aspecto, né, acho que todo mundo tem que obedecer a curva de aprendizado e realmente trazer alguém que tenha experiência. Então, e aí o João Paulo me ajudou bastante, mas minha nota de corte foi mais ou menos 80 casos para avançar para cervical. E hoje em dia, que nem eu falei lá quando a gente estava conversando antes da aula, todos os casos de cervical eu penso, como diz, via endoscópica. Desses casos, eu até comentei, basicamente só 3 casos meus que eu tive que fazer depois uma artrodese posterior, uma artrodese anterior, perdão. 3 casos só. Mas aí foi por conta de uma cervicalgia refratária que ficou, e realmente uma progressão muito rápida da doença discal, que aí reduziu, e aí acabei optando por fazer a artrodese. E o outro caso, se não me engano, foi uma recidiva de hérnia, aí acabei fazendo uma artrodese cervical também. Acho basicamente isso, nos casos que eu tive. E eu acho que é isso, a endoscopia ela permite você ter essa possibilidade de trabalhar com outras técnicas associadas. Então, acho importante também ter essa compreensão. Não sei se tem mais alguma pergunta aí, estou à disposição, Ayrton. Eu tenho, Ricardo. Eu tenho. Primeira coisa, qual que é a sua experiência em fazer essa foraminoplastia na raiz de C5? Todos nós sabemos que a descompressão posterior, você pode ter um estiramento dessa raiz que ela é anatomicamente diferente. Sim. E
e causar aquela distração e aquela perda de força no deltoide que ninguém quer ter, né? Então, essa é a minha primeira pergunta. Outra pergunta que eu te faço é o seguinte: por que não fazer com o paciente sentado? Tá? Todos nós vimos em algum artigo, a impressão que eu tenho, se você mantiver o paciente sentado, como a gente faz aquelas osteotomia de SET, de T1, para espondilosante, e até usar, já que usa usar o halo com o paciente sentado. Sim. Por que não é feito desse jeito? Tem trabalhos, eu até tirei um que estava na aula, ele condicionava mais o acesso tubular, né, um vídeo tubular, que aí você consegue prender, né? Eu acho que a dificuldade maior, não tenho nenhuma experiência, mas eu acho que a dificuldade maior para pensar nisso, o paciente sentado, é o mecanismo de apoio da tua mão, né? Aliás, porque a gente sabe que a cervical está lidando com medula, a gente sabe que é algo que não tolera muito movimento, digamos assim, qualquer errinho pode atrapalhar. Mas eu acho que a angulação, eu acho que você não vai ter mão suficiente para poder colocar, eu acho uma cirurgia que é extremamente cansativa, porque o endoscópio vai ter uma tendência natural de queda, né, da tua mão. Então, você imagina você ficar trabalhando toda hora corrigindo, né? Então, eu até entendo que anatomicamente é bem favorável pensar na linha com o paciente sentado, né, para fazer. Mas eu acho que o endoscópio não permitiria isso. E com relação à paresia de C5, eu tive um caso só, foi no nível C5, C6, foi transitório, o paciente saiu do centro cirúrgico já com essa paresia, lógico, você fica preocupado, mas depois de até eu achei que eu tivesse bloqueado ele, como eu faço ROPE previamente, eu até achei que o meu volume de ROPE tinha sido, eu não tivesse diluído, eu achei que pudesse ser até efeito da ROPE, né? Mas aí a gente sabe que anatomicamente tem essa questão da paresia de C5, mas ó, no segundo dia de pós-operatório eu já estava melhor. E o paciente saiu do hospital meio que preocupado, porque eu tinha deixado ele de alta já, né? E curiosamente foi um paciente que mostrou, curiosamente é aquele paciente do gráfico que eu coloquei ali, da monitorização, foi que melhor respondeu a monitorização, foi bem da aula, que estava bem baixo o potencial, descomprimiu, voltou ao normal, e foi que me deixou um pouquinho com dor de cabeça aí no pós-operatório. Mas, assim, todos os casos totalmente reversíveis. O que você usa de parâmetro para indicar uma descompressão simples ou você fazer uma CDF? Ó, hoje em dia, pensando, se for uma hernia disco mole, habitualmente, ou uma estenose foraminal, seja por, às vezes, algum complexo disco-osteofitário, eu penso muito mais no aspecto endoscópico. Realmente, hérnias centrais com mielopatia associada, apesar que a mielopatia, novamente, não é um critério de contraindicação, mas eu tenho receios ainda. Geralmente, aí eu vou para o ACDF. Basicamente, não sei se foi isso. Mas e parâmetro clínico? O que te conta aí? Porque, assim, além da compressão, o que a gente faz com essa discopatia? Paciente que tem um nível degenerado porque tudo bem, a gente vê isso da lombar, com microdissectomia, porque a gente não resolve a doença do disco, né? A gente não vai, tudo bem, o paciente faz físio, muitos pacientes que fazem micro, eles ficam bem uns anos e depois precisam de fusão, alguns conseguem. Então, assim, a cervical, pelo menos na minha prática, o que eu vejo de grande vantagem é que você resolve realmente o problema do disco fazendo uma via anterior e resolvendo já a questão não só da compressão, como a questão do desgaste do disco. E na lombar, quando a gente faz microdissé, eu pelo menos, né, se a clínica
eu costumo dividir o que eu tenho de sintoma da doença degenerativa do disco, que para mim é uma entidade, Sim, e perfeito. eu tenho de sintoma de estenose, que é outra entidade. Talvez... Um paciente jovem, aquele cara que nunca teve uma dor nas costas, pegou aquele peso errado e faz uma hernia extrusa e está com uma dor radicular, a minha tendência é fazer uma descompressão simples. Perfeito. Agora, o paciente que vivia no pronto-socorro com dor axial, seja que eu estou falando mais na prática da lombar, porque a cervical eu estabilizo sempre, mas eu levo muito em consideração esse parâmetro clínico para eu definir se esse paciente vai precisar estabilizar ou não, porque assim, essa parte da dor relacionada à discopatia, eu não vejo melhora em descompressão simples por nenhuma técnica. E quando a gente insiste, às vezes, ou quando o paciente tem esse histórico no caso de lombar, de muita lombalgia, ou o paciente que vai ter uma cervicalgia, uma cefaleia cervicogênica, eu não imagino que isso vai melhorar só com descompressão. Então, assim, no dia a dia, isso, clinicamente, vocês não ponderam? É tudo endoscopia? Não, perdão. Acho que, em termos de critério clínico, para mim, sempre funciona a questão da dor radicular, eu acho, né? Ou realmente relacionada a síndromes compressivas. A cervicalgia pura, numa doença discal já bem documentada, realmente é um emblema. Eu não faço procedimento percutâneo, dissectomias percutâneas que o pessoal fala, não faço discografia provocativa, por mais que eu lide com dor, não tenho esse filtro. Aí, nesse aspecto, é que é só a cervicalgia pura, é difícil, né? É o que nem o nosso embate na lombar também, né? A lombalgia. Eu sei que, realmente, a gente prefere operar sem cervicais, né, do que sem lombares, não tenha dúvida, porque os resultados são bem efetivos. Mas, geralmente, se eu tenho um paciente com cervicalgia, eu tento estratificar melhor, né? Às vezes eu tento fazer a sistematização, tento afastar que realmente seja uma síndrome facetária, faço um bloqueio teste, respondeu bem, faço isotomia, até tentar definir melhor a questão daquela dor ser de origem discal mesmo. Aí, geralmente, eu acho que não tem endoscopia. E como eu não pratico via anterior, então, assim, eu iria de cara por uma CDF mesmo, entendeu? A tua linha de raciocínio seria a minha. Eu acho que a efetividade dos tratamentos realmente são nas síndromes radiculares. Então, a maioria aliás, quase todos os casos, eu nunca operei uma endoscopia só por cervicalgia, nunca. Não sei se tem mais alguém aí. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone. Eduardo e Ricardo. Ricardo, é um dos caras que tem muita experiência, tanto em artrodese como nessas abordagens anteriores da coluna cervical. Eduardo, acho que é uma pessoa que estuda bastante, tem bastante experiência. Sim. O que eu vejo, pelo menos assim, nas indicações que eu faria uma descompressão cervical posterior, aquele caso que eu faria uma laminoplastia, tá? Eu faria uma foraminotomia aberta e eu faria a cervical. Eu faria a endoscópica. Eu acho que a endoscopia ainda é uma zona de penumbra. Tem muita coisa que nós não sabemos o que fazer ainda, e aí você tem toda a razão. Fazer uma coisa que a gente não tem resultado a longo prazo deixa a carreira de qualquer um de nós meio assustada, né? Se você está fazendo uma coisa que ainda, por mais que tenha vários e vários trabalhos aí, ainda é um pouco off-label. Nós estamos descobrindo a curto prazo o resultado dessas cervicais anteriores aí. O que você falou é importante. Aquela dor axial, será que a endoscópica, mesmo depois que ela tiver uma compressão foraminal, a endoscopia vai segurar isso? Qual vai ser o resultado disso a longo prazo? Eu acho que ninguém vai saber ainda. Eu acho que ninguém vai ser bom para isso. E eu acho, assim, vendo os trabalhos, muito pouco ainda. Eu acho que nós vamos ter um resultado de endoscópica para artrodese. Os números ainda estão um pouco tendenciosos para endoscópico. Acho que isso ainda vai ter um meio termo.
sei se você concorda com o que eu estou dizendo. Não, sim, com certeza, Herto, realmente, não, achei um filtro que cada um vai se dando. Meu filtro talvez é algo pessoal e no que eu estudo, né? Então, o que eu me pego muito é isso, a questão de critérios que utilizem alinhamento, influencia nas decisões, sim. Isso eu estou tentando olhar um cenário futuro dessas discopatias, né? Para pensar se realmente a cirurgia endoscópica é uma técnica que possa, não vou dizer evitar, mas talvez impedir a progressão da doença discal. Não sei responder isso, isso depende de tempo mesmo. Mas eu acho que o que eu vejo nos trabalhos é isso, que a questão que a gente se pergunta, a questão de perda de cifose, que em tese seria uma contraindicação, do ponto de vista até só de fazer uma descompressão, a literatura mostra que é possível, você faz a descompressão e aguarda a evolução, apesar que todos vão ter uma progressão da doença discal, você vê lá que todos têm uma queda de altura, nenhum trabalhou no desfecho clínico de mostrar sintomas que pudessem levar a uma necessidade de fusão. Isso eu não vi nenhum trabalho, deve ter. Um dos trabalhos que eu tirei, tinham 2 que tinham ido para a CDF, mas era porque teve recidiva de hérnia. São 2, só que eu vi. E não correlacionado com clínica, o que é o mais importante, né? O que eu vejo na prática, assim, né? Aquele paciente de meia idade é o paciente mais complicado de você tratar. Porque o paciente bem jovem, que faz, às vezes, uma hérnia mole, se ela for bem lateralizada, um quadro de radiculopatia pura, você vê que o disco dele, ele não tem uma história de doença discal, é um caso bom para você descomprimir, né? Estou pensando assim, em termos mais sindrômicos mesmo. E aquele velhinho que já está na fase final, que já tem tudo anquilosado, que a natureza já tratou a questão de estabilidade, e ele vai lá e faz uma estenose foraminal, independente da técnica, você libera essa raiz, esse paciente melhora. Mas o grosso das doenças são aqueles pacientes ali de 30, 60 anos. E eu não sei, esses pacientes, eu pelo menos na prática, né? Tem paciente que eu acho que vai ficar bem só com a descompressão, você deixa conversado, e depois aí de, agora, 10 anos, eu tenho feito umas artrodese em alguns pacientes que ficaram bem realmente um tempo, mas depois descompensaram. Assim como você também fusiona e ele desenvolve doença discal de nível adjacente, enfim. Sim. Mas é complicado porque a gente acaba, na verdade, vendo que os trabalhos trazem aquilo que a gente vê na prática, que é uma melhora de curto prazo, né? É difícil a gente falar como é que isso vai evoluir no longo prazo, né? Independente isso acho que faz parte da doença, do desgaste mesmo, né? Então, é uma alternativa para aquele momento, né? O paciente está com uma raiz comprimida, a gente vai lá, descomprime, mas a longo prazo, descompressão e mesmo fusão é muito difícil da gente saber onde vai parar, né? E tudo que a gente discute de técnica, né? A gente está falando, na verdade, de técnica alternativa para só descomprimir, né? A gente não... Os problemas acabam sendo os mesmos, né? A gente não sabe muito bem ainda qual paciente que seria melhor estabilizar, ou às vezes até fazer uma estabilização dinâmica, né? Você pensa, o paciente jovem, será que é melhor você só fazer uma foraminotomia se for um quadro radicular? Será que é um paciente que é melhor fazer uma artroplastia? Será que é melhor você fazer uma CDF? São perguntas aí que ficam na nossa cabeça, né? Essas perguntas são todo dia. Como eu falei, a tendência minha natural é pensar endoscopicamente falando, mas são dilemas que a gente vê. Na prática, eu falei, tudo é muito a curto prazo. Se eu pensar no meu tempo de evolução de trabalho, é curto, muito curto, mas acaba se surpreendendo com os resultados, em termos de, realmente, o paciente se sente muito bem, realmente eu preciso de tempo para definir realmente o que vai acontecer lá na frente, e aí a gente vê.
Quer comentar alguma coisa aí, Franz? O Franz já tem um pouco mais de follow-up ainda. Agora começar a cervical, então, Franz. Começar a cervicais aí, Franz. Sim, é difícil de ponderar, né, Eduardo? Eu ainda acho interessante, sempre que possível, evitar fusão, viu? E nesse aspecto, acho que a endoscopia, ela tem essa filosofia também, né? É o que você falou, só vai ter nível adjacente, paciente que fez fusão antes, né? Se você tentou evitar, esse problema não vai ter, né? Talvez tenha outros, mas esse desse jeito. Você pensar, né, em se trabalhar um disco e estragar o que está logo em cima, isso daí você não vai ter. Perfeito. Né? E pensar nas vantagens, né, do método que o Ricardo colocou bem, né, o perda sanguínea, o dano muscular, né, a alta precoce, acho que tem muita coisa a agregar também, né? É claro que a anatomia da coluna cervical, ela tem toda a peculiaridade, a questão da medula, também que foi colocado, realmente não dá para ser faixa branca para começar fazendo a endoscopia cervical. Tem que ter uma bagagem de experiência um pouquinho maior. Quem está num grupo de endoscopia, a gente vê relatos, inclusive, de pessoas com um pouco de experiência que já tiveram experiências ruins. Eu lembro recentemente o Roth, né, não sei se tiveram contato com ele teve um caso extremamente grave com uma menina jovem aí. Ele fez questão de compartilhar essa questão, porque é uma pessoa que a gente sabe que tem uma experiência grande na endoscopia, foi um dos pioneiros no Brasil de endoscopia, e mesmo assim teve eu diria até a bondade, né, dele compartilhar essa experiência, porque a gente acha que é só coisa boa, né, a situação, mas a gente tem que tomar cuidado, porque é uma região muito delicada, e medula é medula, né, medula, uma vez lesada, é difícil voltar, né. Perfeitamente. Mas essas mensagens você conseguiu colocar, Ricardo, tá de parabéns aí, agradeço a aula. Imagina, eu agradeço aí o convite aí, né, espero ter contribuído e estou à disposição. Então, acho que é isso, né? Ninguém tem mais perguntas? Gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo Graciano novamente aí pela aula. Imagina, obrigado você, Eduardo, tudo de bom, sucesso aí. Bastante coisa bacana aí sobre a técnica. Agradecer o Hertinho, o Franz, todo mundo aí que colaborou. A gente está encerrando hoje o nosso módulo de educação continuada desse ano. A gente vai voltar o ano que vem agora. A gente vai anunciar aí mais ou menos o retorno quando vai ser aí para o final do ano. E agradecer a participação e a colaboração de todo mundo. Gente, boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Fique com Deus, gente. Até mais. Obrigado. Boa noite.